Oi gente, esse é o ArchiCast número 101, meu nome é Adilson e hoje o cast é especial. A gente conversou com o Sérgio Magalhães, que é o presidente do comitê organizador do 20º Congresso Mundial de Arquitetos. Ele conversou com a Lili e trouxe um relato do que é o Congresso e de como a comissão está se preparando para esse evento, que é o maior do mundo na nossa área. Mas antes, a gente vai passar algumas informações para vocês e para isso eu tô aqui com o Rafa. E aí, Rafa, tudo bom? Tudo beleza? Tudo bem, Adilson? Vamos aí para mais uma centena de episódios, se Deus quiser. Isso aí, já damos 100 passos, agora falta mais 100. O congresso vai acontecer do dia 19 a 23 de julho desse ano, e alguns nomes pequenininhos aí estão confirmados. Eduardo Souto de Moura, a Elizabeth Potsampark, o Francis Kerrer, o Solano Benites e a Tatiana Bilbao. Esses caras são chamados Keynote Speakers, que são aí os principais palestrantes, mas assim, a quantidade de gente que vai vir para esse congresso e a quantidade de arquiteto nacional e internacional que vai fazer os debates e fazer as mesas e outros vários eventos que vão acontecer, não só nessa semana, mas antes também, antes e depois, né? É muita gente, é muita discussão que vai acontecer e tem várias coisas interessantes que inclusive o Sérgio Magalhães fala na entrevista que são curiosidades muito bacanas para a gente também sair da nossa bolha de arquitetura. E eu tô com uma lista aqui de peso pesado que a gente infelizmente ainda não pode divulgar para vocês, mas de palestrantes que estão para confirmar. Coisa boa, coisa fina. Bom, uma coisa interessante é que ao longo desse ano a gente vai chamar alguns desses convidados para conversar aqui com a gente, para justamente a gente conseguir abranger os assuntos que a UIA vai querer discutir no congresso e vai ser uma espécie de introdução aí para a galera ficar por dentro e se aquecer também. Isso aí, tem uns temas que são eixos aí de discussão e a gente vai fazer episódios especiais sobre esses temas, além, claro, de intercalar algumas entrevistas com os palestrantes, com os convidados, com o pessoal da organização, porque também, em paralelo ao evento, tem uma série de outros eventos acontecendo, promovido por outras instituições, e é isso. Para quem quiser mais informações, acesse o site da UIA. O site é o seguinte, é uia2020rio.arc. O ARC é com A-R-C-H. uia2020rio.arc. E aqui, uma novidade para vocês. A gente também vai colocar dentro do nosso site um portal da UIA. Então vocês podem acessar arquicast.com/UIA2020 Rio e lá a gente vai dar para vocês uma série de notícias da nossa parceria com o Congresso, o que a gente vai estar fazendo ao longo desse período até o Congresso. E para começar, a gente está disponibilizando para vocês uma ficha de cadastro dos nossos ouvintes, porque durante todo esse período que vai anteceder o Congresso, a gente vai fazer uma série de sorteios aqui e promoções especiais para vocês que estão nos acompanhando nessa jornada aí até o Congresso. Então fiquem atentos nas nossas redes sociais para saber o que vai rolar e, obviamente, escutar aqui os episódios para vocês ficarem informados do que a gente vai fazer de promoção e tudo mais, certo? Certo. E como de praxe, a gente vai fazer também aí, só para não perder o costume, né, uma leitura aí de 2 mensagens que a gente recebeu ao longo dessa semana. A primeira do Everton Lima. Olá, boa noite, sou Everton, estudante de arquitetura de Brasília. Pô, ele escreveu sem pontuação, eu vou ler igual ele escreveu, hein? Vamos lá. Descobri o podcast de vocês por indicação de uma professora. Iniciei logo pelo episódio do pessoal do ArcBR. Então minha sugestão é coisa simples, como a maioria das vezes que escuto podcast, estou na rua, dentro do transporte público, nem sempre é possível anotar sugestões que os entrevistados passam por nome de arquiteto. Livros e por aí vai. Aí a sugestão seria que essas informações fossem inseridas na postagem do episódio, sendo link ou não. Desde já agradeço pela atenção e parabéns pelo ótimo trabalho. Obrigado, Everton, desculpa pela brincadeira aí. A gente até comentou isso no episódio 100, a gente inicialmente colocava todos os links, porque uma coisa interessante que a gente também não falou, a gente colocava os links das dicas, mas durante o episódio a gente falava uma série de coisas que às vezes a gente não tinha muito o recurso de ir anotando, né? Então, você não foi o primeiro que nos pediu isso, a gente vai fazer um esforço aqui para atualizar os links dos posts dos episódios que estão sem referência, e a gente vai tentar agora também toda a indicação, a gente já durante a gravação ir anotando para fazer esse trabalho mais completo para vocês. Beleza, Everton? Bom, vou ler um e-mail aqui da Carla Cavallari. Ela fala o seguinte: olá, pessoal. Sou arquiteto e urbanista, atualmente faço mestrado na IUAV em Veneza, em Planejamento e Política do Território e da Paisagem. Acompanho o cast há algum tempo e gostaria de parabenizá-los pelo episódio número 100. Muito obrigado. Aproveito para dar um palpite de algo que gostaria de ouvir mais.
Vejo que precisamos discutir e entender mais sobre nossos incidentes hidrológicos, incorporar em nossas responsabilidades a de conhecer nosso território para planejar espaços resilientes às questões naturais do ambiente é cada dia mais importante aos arquitetos e urbanistas. Abraços. Tá na hora do dia, né, Carla? Esse assunto, né, dos recursos hídricos aí no Rio de Janeiro, que está sofrendo aí com essa falta aí de gerenciamento, né? E fora outros locais que a gente vê aí que tem esse problema, praticamente todos os rios no Brasil que estão em áreas urbanas aí tem problemas sérios de poluição, não só rios, né? Mas a gente tem vários outros problemas que concernem essa questão. Mas é um ótimo assunto que a gente vai tentar abordar aqui sim. Pô, com certeza, Carla, esse é um tema que dá uma série de episódios, a questão dos rios, a relação com a cidade, com a paisagem, com a infraestrutura, assim, é tema para muitos episódios, né? Obrigado pela dica, obrigado pela audiência e pelos parabéns. Rafa, então a gente fica por aqui, deixando vocês com a entrevista, certo? Isso aí. Não deixem de acessar o site do Congresso e também não deixem de acessar a nossa página, que lá também a gente vai ter uma aba especial do Congresso de como que o ArchiCast vai trabalhar com vocês nessa jornada até o evento. Galera, então a gente se vê daqui a 15 dias. Um abraço para vocês. Até mais. Até. Bom, hoje estamos com o arquiteto e urbanista Sérgio Magalhães, que é presidente do comitê organizador, para falar do 27º Congresso Mundial de Arquitetos, o IA 2020 Rio. Bom dia, Sérgio. Obrigada pela disponibilidade de conversar com a gente. Eu sei que você está com a agenda intensa, né? Agradecer a Luciana também, a Ana, o pessoal da organização aí que viabiliza para a gente as entrevistas e reforça a nossa parceria. E é isso, bem-vindo ao cast inaugural aí da nossa parceria com a IA 2020 Rio. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado. Para nós é muito importante essa parceria. Nós precisamos que a divulgação seja qualificada. Que bom, tamo junto. O Congresso Mundial de Arquitetos é realizado a cada 3 anos, certo? Desde 1948. Desde então já são 26 congressos, né? Sendo apenas 2 desses 26 na América Latina. Na cidade de Buenos Aires, em 1969, e na cidade do México, em 1978. A 27ª edição ocorre esse ano, pela primeira vez no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. Qual é o objetivo original do Congresso, Sérgio? Quando lá da sua criação? Conta pra gente um pouquinho da história do Congresso, que já tem aí uma história de gente grande, né? Assim, já é um adulto assim, em termos de evento. Então, falar um pouco sobre o Congresso em si, né? E o que significa para os brasileiros sediar um evento como esse, que não é frequente, né, como a gente tem visto esses eventos por aqui. Bom, lá em 48 e nos primeiros congressos, o grande objetivo era a troca de experiências entre os arquitetos do mundo todo. Então eles se reuniam para divulgar os seus trabalhos, ver como é que se manifestavam culturalmente nos diversos países. E naquela ocasião estava em construção ainda o que depois veio a ser a hegemonia do movimento moderno. Então ele era também, de certo modo, o Congresso Mundial de Arquitetos, um herdeiro do CIAMS. E durante algumas décadas esse foi o objetivo central. O Congresso de Buenos Aires, em 1969, já teve uma característica peculiar, porque ali já estávamos na contestação do movimento moderno. Então ele se posicionou, de certo modo, como uma crítica importante àquela hegemonia e desejando reconhecer a multiplicidade de expressões arquitetônicas do mundo todo. Não mais se desejava a universalização da expressão arquitetônica, que era o desejo central do movimento moderno. Mas, desde então, os congressos se mantêm como o maior evento da arquitetura e a mais importante troca de experiências entre arquitetos do mundo todo. Ele é o maior congresso em porte também? É o maior, alcance, é o maior congresso. Uhum. Nós, por exemplo, hoje, nós estamos há quase 6 meses do congresso. Nós temos mais de 4.500 inscritos, o que, para quem tem experiência em congresso, isso é considerado um número muito expressivo. E há 15 dias atrás, tínhamos
inscritos oriundos de 61 países, o que dá uma dimensão bastante forte da amplitude que ele pode alcançar. Mas os congressos, então, sendo troca de experiências, eles também evoluíram, porque o papel do arquiteto se modificou ao longo dessas décadas. O arquiteto que lá no antigo movimento era um trabalho de excepcionalidade, onde se valorizava a obra-prima, ou a transformação radical das cidades por um novo modelo, hoje o papel do arquiteto é outro. Ele é um profissional cujo objetivo é ajudar a produzir todo o espaço construído. Portanto, não apenas as obras excepcionais, não apenas obras-primas, mas tudo que se relaciona ao lugar onde as pessoas vivem. E, portanto, o papel do arquiteto passou a ser o planejador, passou a ser o urbanista, passou a ser o que intervém nas áreas pobres, como favelas, e faz com que essas áreas pobres possam receber infraestrutura, dignidade e inserção na sociedade contemporânea. Também é o arquiteto de hoje, ele é responsável pelos equipamentos em geral, inclusive os excepcionais. Portanto, se ampliou muito a abrangência da atuação do arquiteto. Os congressos precisam refletir isso. Mas, no caso brasileiro, como você pergunta, nós temos um adicional que foi a motivação mais importante para que nós tivéssemos defendido em 2014. Desde então, 2014 a candidatura do Rio de Janeiro, a candidatura do Brasil, como sede do 27º Congresso. Qual é essa motivação principal? Ela decorre da constatação que o IAB, Instituto de Arquitetos do Brasil, e as nossas entidades co-irmãs fizemos, lá naquela época, de que esse novo papel do arquiteto e a resposta que a arquitetura precisa oferecer para a sociedade, elas não frutificam apenas na relação entre nós, entre arquitetos estudando arquitetura, promovendo arquitetura, fazendo arquitetura. Nem frutificam apenas no diálogo que possamos manter de natureza política com os governos. Porque já nessa ocasião, em 2014 e até nos anos anteriores, o processo de degradação profissional no Brasil vinha se acelerando muito fortemente, com leis que restringiam as exigências do trabalho do arquiteto, especialmente de projeto para as obras públicas, e, de certo modo, desconstituindo as instituições que tratavam de planejamento no país, públicas e privadas, empresas de planejamento, empresas de gerenciamento, empresas de projeto. Elas passaram cada vez mais a ter dificuldade de sobrevivência, porque as exigências de contratação de obras públicas pelos governos passou a dispensar o projeto. Hoje, e desde 2015, todas as obras públicas podem ser contratadas diretamente com a empreiteira, sem projeto. Então, isso é uma característica nossa aqui do Brasil, que dá até tristeza da gente comentar com os colegas dos outros países que não compreendem como um retrocesso tão gigantesco. Então, em 2014, ao formularmos a candidatura do Congresso, nós estávamos convictos que o que precisávamos era fazer com que o nosso diálogo com a sociedade fosse amplificado. E nós vimos no Congresso essa oportunidade. Nós vimos no Congresso a chance de termos uma divulgação maior do que seja a cultura arquitetônica, uma divulgação maior de como a arquitetura e o urbanismo, e o planejamento, e o paisagismo, todas essas disciplinas correlacionadas com a construção do espaço, como elas são necessárias
como elas são indispensáveis para que haja um mundo melhor. Você acredita que esse alcance do Congresso para a sociedade civil, ou seja, para além do nosso campo, né, disciplinar próprio, é via a participação no Congresso? Isso, se há número de inscritos, por exemplo, que não sejam da área, se a gente tem esse tipo de alcance, ou se isso vai se dar via outros eventos, via divulgação paralela, como é que você imagina isso? Então, isso é uma experiência. Certo, é uma aposta, né? É uma aposta, E nós tentamos mobilizar de todo jeito. O ano passado, por exemplo, nós realizamos 82 eventos preparatórios, a grande parte no Brasil, mas alguns fora do Brasil também. E há 2 anos nós reivindicamos a designação do Rio como Capital Mundial da Arquitetura pela Unesco, que afinal em janeiro de 2019 foi concedido esse título para a cidade. O Rio de Janeiro é a primeira capital mundial da arquitetura pela Unesco. Isso potencializou o Congresso também. Sim. Nós imaginamos que isso seria uma oportunidade de ampliarmos o conhecimento sobre essa questão que estamos imbuídos de divulgar o mais amplamente possível. Mas, independente disso, e antes até dessa designação, nós já tínhamos mantido um intenso trabalho junto aos principais equipamentos culturais do Rio de Janeiro e alguns fora do Rio, para termos atividades complementares que pudessem ajudar a sociedade a avaliar esses valores tão importantes para nós e tão pouco conhecidos em geral. E nós temos tido uma resposta espetacular, porque hoje mais de 40 equipamentos culturais estão programados para nos próximos meses, especialmente no mês do Congresso, terem exposições de arquitetura, exposições de fotografia relacionadas à cidade, festival de cinema, de música, cidade, música, arquitetura, moda, tempo, cidade, arquitetura, como se expressam isso ao longo do tempo. Ou seja, às vezes a pessoa nem tá a princípio não está ciente de que está indo ali usufruir ou ter uma troca de experiência dentro da área da arquitetura, mas está, né? Assim, exatamente. Pode ser algo, eu vou ver uma exposição e dentre várias tem uma exposição que toca nesse assunto e eu posso ser tocado por esse assunto também, mesmo que eu não esteja procurando aqui. Então, também. Isso é interessante. Aí o que se diz, o que se evidencia com isso, é que a cultura, ela tem essas amplas manifestações totalmente interrelacionadas. Então a arquitetura é uma expressão cultural que vive de um modo totalmente hermanado com a pintura, com a música, com a literatura, com a poesia, com o cinema, né, com a escultura. E isso, nós imaginamos, fará com que a sociedade compreenda que não se trata de uma questão excepcional, a arquitetura, mas que é uma exigência da própria vida coletiva. Não, perfeito. Na sua fala você toca em questões como uma mudança, não sei se é uma mudança de propósito, uma mudança de demanda, enfim, de contexto mesmo, né, assim, de congressos anteriores, né, que partem lá da origem até da ideia do congresso, que era para defender uma ideia única, partida da classe, para uma inversão desse ponto de partida, né, para as demandas da cidade real, né, as suas demandas sociais, especialmente, que reverberam, né, nas instâncias urbanas, né, assim, que acontecem dentro do ambiente urbano onde a gente trabalha, né. Então, assim, que parece haver uma mudança na finalidade, na intencionalidade do Congresso como um todo. O Congresso, por si só, já traz uma carga, né, assim, acadêmica, intelectual, que às vezes afasta determinados profissionais que não veem aquilo como uma oportunidade de troca de experiência, né, assim, e tem vários tipos de congressos que são, de fato, meio, digamos, meio torre de marfim, assim, né, muito para especialista. Eu acho que esse esforço que vocês parecem estar fazendo vai de encontro a isso, né, assim, busca exatamente romper um pouco essa barreira, né,
Como é que essa busca, além dos eventos paralelos, que me parecem fundamentais em agregar diferentes visões e ampliar o alcance, né, de todo o objetivo desse ano, é um ano inteiro, não é só o congresso, né, desse ano, dedicado à arquitetura no Rio. Dentro do congresso em si, como é que vocês imaginam isso na prática, assim? Essa mudança de propósito, ela se reflete na programação do congresso em si? Isso foi pensado dessa maneira? O congresso mantém a sua característica essencial, que é um lugar de trocas acadêmicas e corporativas. Papers acadêmicos e inscrição de projetos já se encerraram, alcançou um número muito expressivo de 894, o que é muito legal, e de quase todos os países também. Então, é uma expressão muito interessante. Não, todos os países não, mas 40 e tantos países mandaram trabalhos, o que é muito bom. Mas os congressos que eu tenha conhecimento, salvo um, em todas as disciplinas, como você bem lembrou, eles são quase que uma torre de marfim. E quando os congressos são grandes, como é o nosso caso, eles são em centros de convenções, em geral, muito isolados. Verdade. Nós, para ganharmos a candidatura, nós tivemos que apresentar o nosso congresso a ser realizado no Rio Centro, porque era o lugar onde o número de assentos, cadeiras exigidas pela UIA, União Internacional de Arquitetos, é onde tinha essa possibilidade. Mas uma vez vitoriosa a candidatura, nós vimos que tinha outras alternativas. Então nós tratamos de trazer o congresso para o centro do Rio. Então hoje ele está localizado. A abertura vai ser no Maracanãzinho. Os principais eventos corporativos vão se dar em 5 pavilhões do Pier Mauá, em 2 subsedes, no Palácio Capanema e no Museu de Arte Moderna, e em todos os equipamentos culturais. Os papers, por exemplo, nós vamos fazer em um campus de universidade aqui no centro do Rio. Então, nós estamos fazendo com que, espacialmente, o congresso esteja disseminado na cidade. Certo. Nós somos arquitetos, então nós não podemos dissociar as intenções do espaço. Então, se nós estamos defendendo integração com a sociedade, divulgação disso, diálogo amplo, nós não podemos fazer o congresso isolado a 40 quilômetros do centro do Rio de Janeiro. Sem dúvida. Então, nós estamos fazendo no centro, onde todos os equipamentos têm uma interligação fácil via VLT ou são acessíveis para o pedestre andando pelas calçadas. Apesar de serem vários, há uma fácil mobilidade entre eles. Né? Isso é completamente acessível. Posso ir de um para o outro, entre um evento e outro tranquilamente. Né? E, então, essa é uma evidência de que a arquitetura precisa ter esse diálogo. O congresso não é exclusivo para arquitetos, mas dentro dos pavilhões é necessário estar inscritos. A inscrição é paga. Porque o congresso tem custos muito elevados. Então, nesse sentido, podem se inscrever pessoas de quaisquer interesses. Pode ser sociólogo, antropólogo, político, arquiteto, dentista, economista, o que quiser, desde que tenha interesse para discutir, para ouvir, para conversar, para debater sobre a questão da cidade, sobre a questão da metrópole, sobre o que se pretende para o futuro do Rio de Janeiro, o que se pretende para o futuro das cidades brasileiras, o que se pretende para o futuro das cidades do mundo. Como é que nós vamos encaminhar o indispensável enfrentamento da questão da moradia popular? Como nós vamos encaminhar o que é absolutamente indispensável, que é reconhecer o que as famílias pobres já fizeram na construção das suas moradias, em favelas, em loteamentos periféricos, em bairros populares, fazendo com que esses lugares sejam necessariamente lugares de cidadania e não lugares de exclusão. Então, não só arquitetos que precisam compartilhar essa questão, buscar soluções. Então, todos eles são muito bem-vindos nesses debates. Muitos desses debates estão se dando já há algum tempo e agora em março, abril, maio e junho teremos sessões específicas sobre isso, levando propostas que serão debatidas no Congresso e o Congresso finalmente, e é o que se espera,
será um congresso propositivo. Ele debaterá propostas, formulará propostas e na plenária final do dia 23 aprovará as recomendações como metas para cidades, para o Rio, para cidades brasileiras, cidades mundiais, para 2025, para 2030. Você vê que a pretensão é enorme. Mas é assim que tem que ser. Mas a pretensão não é maior do que os problemas que nós temos que enfrentar. Verdade. Nesse sentido, há o concurso, né, internacional Maré Cidade, não é isso? Que faz parte também de um dos eventos do Congresso e que toca especificamente nessa questão muito pertinente para a realidade brasileira, mas certamente para várias outras cidades na América Latina e em outros lugares, né? Qual a importância desse concurso no contexto do Congresso e para tratar desse tema, dentro dessa grande agenda, assim, que papel que ele desempenha aí? E fala um pouquinho do concurso. O concurso ele tem um objetivo central de interessar os futuros arquitetos, jovens estudantes, para um tema que é cada vez mais premente, que é o tema da favela na cidade. Então esse é o objetivo central. Mas a experiência brasileira, e carioca em particular, é uma experiência já bastante rica de tratamento de urbanização dessas áreas. Então, neste caso particular do concurso Maré Cidade, o que nós queríamos é destacar a relação espacial entre a favela e a cidade formal. No caso da Maré, tem uma franja de alguns quarteirões ao longo da Avenida Brasil, que é a principal avenida que dá acesso ao complexo de favelas da Maré. Ao longo dessa faixa de alguns quarteirões, há uma deterioração urbanística muito grave, um abandono de galpões, pequenas indústrias, etc. Então, o concurso objetiva enfrentar também essa realidade que não é só daqui, é uma realidade que se multiplica em cidades e países. Então, como aproveitar melhor trechos urbanos decadentes e como fazer com que esse aproveitamento se relacione com a necessidade da favela vizinha assumir a condição que é indispensável de inserção plena na cidade. Como é que vai ser? Qual que é a logística do concurso? Ele é prévio ao congresso, ele é durante o congresso? Os estudantes de arquitetura e os recém-formados são o nosso principal público ouvinte, né, no podcast. Então estamos ouvindo nesse momento, né, assim, como é que ele ainda está aberto? As inscrições se encerram em março. Certo. Para o concurso, né? Inscrições para o concurso. Até 3 semanas atrás já tinham mais de 150 equipes inscritas. Perfeito. Eu não sei quantas chegaríamos, mas esse número já é muito expressivo e os projetos serão encaminhados nos meses seguintes e nas semanas anteriores ao Congresso, um júri altamente qualificado, um júri internacional, vai avaliar os trabalhos e o resultado será divulgado no Congresso. Perfeito. E a premiação também será feita no Congresso. Perfeito. Então ainda dá tempo, né, da galera participar, né, e poder contribuir nesse sentido, né. Agora, outra questão que você tocou, e isso está diretamente relacionada ao tema do Congresso, né, que acho que vale a pena reforçar, né, que é Todos os Mundos, Um Só Mundo, Arquitetura 21, né. Ou seja, a gente lida com essa questão. Isso, acho que o tema resume bastante uma das questões principais da área, que é universalidade, localidade, né? Assim, tudo ao mesmo tempo agora, globalização e situação, né? São duas instâncias extremas e que não só o Congresso, mas assim, há uma tendência e uma percepção de que tudo acontece meio que ao mesmo tempo agora. Ao mesmo tempo são duas coisas diferentes, duas instâncias diferentes de atenção, de escala, de preocupação, de impactos, elas se esbarram numa série de questões, né? E quando a gente lê no site do Congresso, que está bastante informativo, inclusive quem quiser ter mais informação sobre os eixos temáticos, né, sobre as palestras, lá tá tudo muito bem formatado, tá fácil de acessar, tanto lá quanto nas redes sociais, né?
mas num dos textos lá que está no site, que explica um pouco a razão de ser do Congresso, fala nessa necessidade de a gente conjugar essas duas instâncias. E aí eu pensei um pouco também na questão da própria, trazendo sempre essa questão da organização do Congresso para aproveitar essa nossa oportunidade aqui, se essas questões de agendas globais, trazida pela própria UIA na sua instância, né, na sua característica internacional, e agendas do Rio, elas são compatíveis, agendas do Rio e agenda das cidades brasileiras, né? Porque eu imagino que apesar da gente ter 61 países, né, que você falou, diferentes inscritos, a maioria seja brasileiro, né? Então, de alguma maneira, o Congresso, não sei como nas versões anteriores, mas ele também responde a questões locais, né? Na escolha da cidade, isso deve ser algo debatido, né? São questões que você vê se convergirem, divergirem em algum momento. Como é que é isso na própria organização dos eixos, no convite aos palestrantes? Você que está no meio da confusão pode dizer isso melhor. Não, você já disse aspectos absolutamente importantes. Isso tudo que você falou, estou assinando. Mas tem também, no caso de todos os mundos, a compreensão que nós não temos uma resposta única, que a multiplicidade de formulações de espaço para enfrentar os desafios, que também são múltiplos e diversos, é desejável. Então nós estamos reconhecendo, vamos dizer, todos os mundos, que essa multiplicidade e diversidade do mundo contemporâneo precisa ser reconhecido, porque isso não só é uma realidade, como é o encaminhamento desejável. Um só mundo, porque reconhecemos que todas essas questões universais, essas questões importantes e até as menos importantes, elas nos influenciam diretamente. Nós estamos num só mundo. Então, o que está acontecendo na China, o que está acontecendo na Bolívia, o que está acontecendo no Chile, o que está acontecendo em Moçambique, está também acontecendo conosco. E, ao mesmo tempo, nós também, até individualmente, estamos, de algum modo, contribuindo e influenciando, positivo ou negativamente, as outras pessoas do planeta. Então, é um reconhecimento de escalas, é um reconhecimento também de culturas e é um reconhecimento da nossa importância. Nós não somos simplesmente caudatários, nós somos também agentes. E a arquitetura 21, porque ela tem que dar resposta do século. A arquitetura tem que corresponder a essas duas dimensões magnas, né? Ela não pode se enclausurar nas respostas que ela já alcançou, que são espetaculares, que têm respostas magníficas, mas que precisam de uma permanente reflexão e renovação. Então, todos os mundos, um só mundo, a arquitetura 21, é um ideário, né, resumido do que podemos desejar para nós como cidadãos, para nós na nossa cidadania, para nós como profissionais, para nós como amantes da arquitetura, na construção de um mundo melhor. E os palestrantes principais, né, que a gente já tem os keynote speakers, que são o formato da palestra, imagino que seja um pouco diferente dos palestrantes, né, que também são figuras de referência, são do mundo todo, né? Foi bem abrangente, de fato, com experiências diversas, né? Fala um pouquinho sobre algumas dessas figuras, por exemplo, vem dos confirmados, certo? Vem Eduardo Souto de Moura, vem o Francis Querré, Solano Benítez, do Paraguai. O que isso significa, né? Eles representam exatamente essa busca pela diversidade, pelo know-how local, né? Pelo um cuidado também com a sua cultura, trazem contribuições muito particulares para esse debate global. É mais ou menos essa a ideia. Não, isso não tenho dúvida. Mas tem uma questão original e anterior a isso, que é a extraordinária qualidade da produção de cada um deles. Sim. A primeira condição é a excepcionalidade na produção. Não a excepcionalidade na obra-prima, mas a excepcionalidade na resposta que ele oferece como arquiteto a cada situação. Então nós temos 2 prêmios Pritzker, que é a mais alta premiação no campo da arquitetura. Temos o Eduardo Souto de Moura, português, com uma obra
múltipla, e temos Paulo Mendes da Rocha, nosso Pritzker, né? Também reconhecido mundialmente. Temos Solano Benítez, que é uma expressão jovem latino-americana do Paraguai, que trata com materiais e sistemas próprios, locais. Temos Franz Queré, que é de Burkina Faso, na África, e que tem uma obra de um reconhecimento quase mágico, que a história de vida dele, a história pessoal dele é algo muito impressionante. Você conhece? Conheço. Pude ir no pavilhão, inclusive, dele em Londres, né? O Serpentine, né? Olha, o Serpentine provavelmente... Descobri a obra dele a partir do pavilhão, não conhecia antes. Te dando um furo aqui. Nós estamos em negociações e é possível que a Serpentine esteja presente. Putz, sério? Fantástico! Mas eles fazem isso? Saem de lá? Não, vamos fazer uma exposição de todos os projetos. Putz, fantástico! Isso aqui estamos negociando. Bom, isso pode sair? Bom, estamos negociando. Não é dito que terá, mas... Tá, tem chance. Perfeito. O Franz Queré, voltando a esse personagem tão interessante, ele é oriundo de um pequeno povoado de poucos habitantes, centenas de habitantes, ou poucos milhares de habitantes, e o pai dele o escolheu como o intérprete daquela comunidade para aprender a escrever e ler, fazer as cartas que eles precisavam. Então ele foi levado para a cidade mais próxima para aprender a ler e escrever. E pelo talento, pela inteligência, ele se desenvolveu muito rapidamente e foi estudar, chegou à universidade ganhando a possibilidade de estudar na Alemanha, onde ele fez o curso de arquitetura. Ele é jovem. Se formou em 2003 e em 2004 ele ganhou o prêmio Aga Khan de arquitetura, que é o mais expressivo prêmio da arquitetura de referência islâmica. E a obra do Franz Queré, não por isso, porque teve um prêmio, a obra do Franz Queré é extremamente voltada para o seu lugar de origem, onde ele faz equipamentos de altíssima qualidade do ponto de vista da linguagem arquitetônica, com materiais rudimentares, com tecnologias bastante apropriadas para aquele lugar. E tem sido de uma qualidade tão alta que ele tem sido convidado e é professor das principais universidades do mundo. Então, ele é uma unanimidade. Né? Mas não é só o Franz Queré, nós temos outro em conjunto, temos Elizabeth Porçampar, que é uma arquiteta urbanista brasileira e francesa, porque ela foi para a França com 17 anos, fez sua carreira primeiro no campo das ciências sociais, depois se dedicou à arquitetura e tem um trabalho também muito expressivo. Nós temos outros... Tatiana Bilbao, né? Tatiana e tal. Enfim, são palestrantes também, não só keynote speaker, mas palestrantes do mesmo nível, porque essa conferência magna, essa palestra principal, ela tem um horário exclusivo. Essa é a diferença, né? É a diferença. Entre uma modalidade e outra. Um horário exclusivo bloqueia todos os outros lugares. Então, nós não podemos ter todos os convidados de alta qualidade como são, bloqueando todos os horários. Claro. Por isso nós somos obrigados a fazer uma diferenciação. Que só tem a ver com isso. Só a ver com porque isso. São nomes de peso total, né? Assim, independente de onde vão estar, são nomes fundamentais para a gente ouvir. E para fechar, Sérgio, o que você diria para os alunos, né, comentando novamente, é o nosso público, não é o nosso público-alvo, mas a nossa maior audiência, e os arquitetos recém-formados, é muito comum, eles compartilham muito com a gente perguntas, dúvidas sobre o início da profissão, questionam a graduação mesmo, o perfil das faculdades. Que dica que você daria assim, para eles, ou que recado você pode dar para estimulá-los aí? Assim, que medida participar de eventos como esse, e a gente tem gente do Brasil inteiro ouvindo, até fora daqui. O que você poderia dizer assim, para eles, até como professor também, né, como um arquiteto que está dando um conselho amigo aí, né, a partir da sua experiência, sobre o que se ganha com um congresso desse? Bom, antes disso, é um tema que eu sempre abordo. Eu acho que
o arquiteto precisa amar absolutamente a arquitetura. Ele tem que querer ser arquiteto, ele tem que ter prazer nesse trabalho. E eu posso afirmar, de experiência própria, que esse amor é absolutamente gratificante e que ele não se mede, esse amor para com a arquitetura e da arquitetura para com o arquiteto, ele não se mede necessariamente por dinheiro, ele se mede justamente pelo prazer de estar fazendo alguma coisa de interesse maior, para melhorar a vida das pessoas, para fazer com que o ambiente onde as pessoas vivam seja capaz de ajudá-las a serem mais felizes, numa dimensão que você puder imaginar, quaisquer escalas, seja numa intervenção pequena, num objeto, num espaço reduzido, num cômodo, seja na escala territorial. Então, essa é a questão central. Agora, nesse amor, nós precisamos ter muita curiosidade. Esse não pode ser um amor que se contente com a rotina. Tem que ser um amor da vida toda, ou pelo menos enquanto durar, como dizia o Vinícius de Moraes, mas necessariamente apaixonado. E para que isso seja efetivo, tem que conhecer, não basta ouvir falar, tem que conhecer, tem que buscar todas as oportunidades. E um congresso aqui no Brasil, para jovens arquitetos brasileiros, Congresso Mundial, para jovens arquitetos brasileiros, para estudantes de arquitetura daqui, da América Latina, que é inédito, é uma oportunidade extraordinária para se reconhecer nesse mundo tão vasto, tão intenso, que é a produção arquitetônica mundial. E não apenas a produção, mas a reflexão sobre a arquitetura. Como questionar a própria arquitetura, como buscar novos caminhos, como, a partir desse conhecimento, construir a sua própria história profissional. Acho que essa é a tarefa principal que um congresso dessa natureza tem, e o apelo que ele é para quem ama arquitetura. Sérgio, muito obrigada mais uma vez pelo tempo, pela oportunidade da parceria, né? Esse é o primeiro, né, cast, esse é o 101 e é o primeiro da nossa parceria. A gente vai com bastante frequência, aí, 1 ou 2 vezes por mês, tratar de temas específicos do congresso, com convidados e com pessoas, com palestrantes e também com outros convidados que a gente normalmente conversa e tal, para estar esclarecendo mais sobre o conteúdo e também divulgando todos os eventos paralelos que vão de hoje, fevereiro, né, até julho, quando é o congresso em si, vão acontecer na cidade do Rio e alguns outros acontecem em outros lugares também, né? Todos juntos aí ajudando a divulgar e, mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço e tenho certeza que isso vai ser uma ajuda importante. Tá, joia. Obrigada.